do Bizarrismos! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol. E assim como é a segunda vez que venho falar de chifres bizarros com vocês, também é a segunda vez que eu estou começando esse episódio. Vocês me ajudam. Porque a gente teve uns problemas de conexão e como a minha convidada muito bem pontuou, a quem interessa nos calar? Putaria! Algo muito bizarro estava acontecendo, que quando a gente começou a cuspir falar sobre pessoas que talvez já tenham nos chifrado aí um dia nessa vida, começou a chover em São Paulo, começou a chover em Barcelona, começou o caos, e a gente aqui só tentando falar de chifres e coisas que podem ser hipotéticas. Calma, quem tá tentando nos calar aí, calma, gente, a gente não vai citar nomes, é tudo sempre no anonimato. O anonimato que a gente tanto preza aqui no Bizarrismos. Será? E falando em coisas que prezamos no Bizarrismos, prezamos muito pelos nossos convidados que vêm aqui contar histórias pra gente, histórias anônimas, enviadas no formulário anônimo. Então, se você quer enviar a sua história pra gente narrar, mande no formulário que está aqui, o link na descrição desse episódio e de todos os outros. E quem é a outra pessoa que estava sendo censurada pela queda da conexão da internet? Laura Medeiros. Sim, aquela Laura que veio no Micos Bizarros, o último Micos Bizarros que a gente soltou. E ela voltou para ler as histórias de chifres bizarros agora de vocês, o nosso segundo episódio desse tema. Estamos recebendo história, mande pra gente. E vou pedir pra ela se apresentar. Oi, Laura, tudo bem? Oi, Carol. Oi, gente. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui novamente no Bizarrismos para compartilhar histórias de chifres bizarros e, como você falou, quem interessa calar duas mulheres lindas e maravilhosas que estão falando todas as verdades do mundo. Eu sinto que algumas forças maiores não querem que a gente conte o que está acontecendo. Mas tudo bem, né? Mas estou muito feliz de estar aqui novamente com você e falar sobre esses chifres bizarros aí. Um tema bem contemporâneo e antigo, porque desde os primórdios sempre ocorrem chifres, né? Sim, infelizmente as pessoas não sabem manter o respeito. Entender aí como... Acho que a chave é a comunicação. Vira e fala, cara, não quero mais estar nesse relacionamento. Quero me envolver com 15 outras pessoas. Por que não avisa? Por que tem que fazer igual aquele meu namoradinho da infância que eu contei no Relacionamento Bizarros 4? Quem não escutou é porque não é do Clube dos Bizarristas, que é um episódio, um episódio exclusivo que tá disponível aí pra vocês. E pra que fazer com a pessoa o que me foi feito lá nos anos 2000 e tanto, que eu já nem lembro mais o ano exato. Mas algo entre 2000 e 2025, tá? Vamos colocar essa faixa de tempo aí. Sim. E é isso, tá? Sejam respeitosos com a pessoa que tá com vocês, tá? E caso vocês não sejam respeitados ou vocês não tenham mantido o respeito com o outro, manda a história aqui no Bizarrismos que a gente vai ler. Eu achei interessante, Laura, que no outro episódio de chifres a gente falou, cadê? Só mulheres mandaram histórias, cadê os homens contando? E aí vocês vão ver que na primeira história um homem, ele se manifestou, ele contou, só que aí ele falou que ele chifrou a menina. Aí... O quê? Eu falei, calma aí, né? Os chifres bizarros, eles realmente são uma via de mão dupla. Você pode chifrar ou ser chifrado. Mas assim, vamos falar de coisas boas agora, nesse momento? Quero falar de Anomalien. Conhece esse podcast? Ah, que gracinha. Conheço. Tô muito feliz. Que bom que você comentou. O meu podcast que eu faço é Anomalien. Não falo sobre chifres bizarros, apesar de tangenciar também fatos e temas sobre falta e angústia, porque a falta e a angústia é a condição humana que faz termos histórias de chifres bizarros, né? Olha só, olha essa reflexão. Somos mulheres bonitas e inteligentes que sabemos que é a condição humana da falta e da comparação que faz o chifre ser algo tão persistente em alguns relacionamentos, né? Nossa, que sexy você falando assim. Para com isso. Ai, eu tô ficando nervosa. Ai, para. Bom, amei, gostei. E se você que está escutando aqui esse podcast gostou também dessas reflexões e dessa vibe da Laura, com certeza você gostou, porque você está escutando Bizarrismos e já é a segunda vez que ela vem aqui. Eu vou deixar linkado aqui. Então, nesse episódio, é só você ir abaixando um pouquinho aí a página do episódio, vai estar lá linkado
os temas, né, e episódios relacionados, eu vou deixar o Anomalien ali pra você visitar. E eu gosto muito, tá? Sou ouvinte do Anomalien e adoro. Eu fico trabalhando, escutando, respondendo. Ela nem escuta, tá lá no Brasil vivendo a vida dela, malhando, né? Levantando peso na academia. E eu lá, falando com ela no além. Mas é isso, eu gosto muito, parabéns pelo seu podcast. Eu me sinto honrada de saber que Carol Bizarrismos escuta meu podcast. Eu me sinto, assim, honrada mesmo. A honra é minha de saber que Laura Anomalien está aqui no Bizarrismos novamente para ler essas histórias bizarras. E é isso, teve aí uma confusão de conexão aí, internet, coisas bizarras, mas ninguém nos calou. E agora vamos pedir então para André Gonçalves, o editor oficial do Bizarrismos Podcast, para que ele, que jamais será chifrado, tá? Que ele, estou profetizando aqui uma coisa boa na vida de André, mas que ele toque uma vinheta para vocês, meus boiadeiros, que visitam aí com chifres, que vocês escutem essa vinheta e depois eu já começo com a nossa primeira história bizarra enviada no formulário anônimo aqui para o Bizarrismo. Vinheta tocada. E aí eu vou começar então com a primeira história que eu vou contar para você, Laura Medeiros, e para os 35 milhões de ouvintes do Bizarrismo. Tem margem de erro? Tem. E é esse número que a gente vai manter. E aí, então, a primeira história que mandaram foi um homem que mandou pra gente. A história é Chumbo Trocado Dói Sim. É verdade. Será que dói? Eu acho que dói. Esta vida é uma coisa, uma constante de aprendizados e dores que a gente passa aí. Mas também tem coisa boa, tá? Vamos ser otimistas. Muito mais coisas boas. E é isso. Mas vamos ver se doeu e por quê, né? Esse chumbo trocado. Ele falou assim: meu primeiro namoro foi tarde. Eu já tinha 24 anos. E ele durou 4 anos e meio. E pra facilitar o relato, chamaremos minha namorada da época de Maia. Conheci Maia na faculdade. Eu estava no 7º semestre de faculdade e ela no 2º. Os 6 semestres anteriores, podemos dizer que eu passei dizendo sorry for party rocking. Inclusive, por consequência desse estilo de vida, eu quase fui reprovado no 6º semestre e comecei no 7º com um novo mindset. Vou dar uma sossegada, tomara que eu conheça alguém que me ajude nisso. Fazendo o meia-culpa, o primeiro a trair no relacionamento fui eu. Aí não, boca de leite, pô! Foi. Tudo bem. Bom, então tá bom, vamos lá. Não cheguei a consumar o fato, mas eu flertei com uma outra garota da faculdade em uma formatura que a Maia não foi. Após o baile, por diversas vezes, curti fotos da tal garota e reagi com o famigerado foguinho nos stories dela, porra. Mas isso agora é trair, porque senão já lascou, tá todo mundo lascado, entendeu? Porque não pode flertar e mandar foguinho, a contemporaneidade tá lascada. Mas, amigas, eu não sei, posso ser muito Caxias, talvez, mas... Olha, não é traição, não tô falando que é bom caratismo. Uma coisa é ser mau caráter, outra coisa é trair. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Entendeu? Então, trair ele não traiu, mas realmente não é um bom caráter, não é uma coisa legal de se fazer, mas ok. Amei essa categorização. Vamos lá, a gente vai categorizando sobre o que é bom caráter e o que é traição, porque às vezes é só realmente uma falha ali, um deslize da pessoa, mas ela não chegou a de fato trair, entendi. Mas ok, ele tava mandando foguinho lá nos stories dela, isso seguiu por algumas semanas, até algum dia, eu não me lembro o motivo, eu loguei o meu Insta no celular da Maia e eu não saí da minha conta. Ela viu tudo o que estava acontecendo. Quase terminamos, mas seguimos com o namoro. Foi moleque esse daí. Foi moleque. Olha, eu sinto muito. A gente geralmente aqui, a gente defende os nossos ouvintes, mas, amigo, como eu vou te defender se você faz uma coisa de iniciante dessa? Você deixar logado lá. Não que eu seja... Calma aí também, né? Não me entenda errado. Não sou profissional em trair. Sim. Mas... Não sou craque. O conselho que eu tinha que estar dando era outro, né? Eu tô dando conselho pra ele como que ele vai trair certo. Tá tudo errado aqui, pelo amor de Deus. Não entendam mal, gente. Eu sou uma mulher solteira. Não devo nada pra ninguém. Seguiram com o namoro, né? A Maia, então, perdoou aí o mau caráter, né? Então, que a gente colocou que não foi uma traição ainda. O mau caráter, o cafajeste. Exato. Após isso,
Definitivamente deixei de ser um party animal para um estilo mais caseiro e estudioso. O relacionamento se acertou e estávamos bem. Por vezes, recusei ir a festas e baladas com a Maia. Por um tempo, isso até gerou algumas brigas, até que ela começou a ir às festas sem mim. Inicialmente, eu tinha muito ciúme, mas em certo ponto ela me convenceu que eu deveria confiar nela, pois ela tinha confiado em mim após o que eu fiz. Eu nunca soube se nessas festas e rolês ela fez algo. Isso é uma coisa complicada também, né? Quando a gente, num relacionamento, a pessoa passa por uma coisa, então, tipo, eu descobri que você tava fazendo merda. Aí vocês conversam e desculpam, mas aí a Maia tá, tipo, todo o tempo jogando na cara dele. Eu te desculpei por aquilo que você fez. Agora você tem que fazer isso, isso e aquilo. É complicado, né? Porque até que ponto você desculpou mesmo? Bom, enfim, cada vez que eu gravo esse tema, eu decido ser solteira por mais tempo. E aí, o que aconteceu, né? Ele não sabe, então, se ela ia pra festa e traía ele e tal. Mas o que ele sabe? Ele sabe que um tempo se passou, eu já estava no 9º semestre e a Maia no 4º semestre. E eu comecei a notar que uma amiga da Maia era muito simpática comigo, um pouco além do que era normal ser com o namorado de uma amiga. Mas eu não sabia se eu estava imaginando ou vivendo aquela música do Seu Jorge. Ela é amiga da minha mulher, pois é. Até que, em uma formatura, conselho para os mais jovens, evitem formatura, eu tentei beijar a amiga da Maia. Caramba, ele é viciado em errar, né? Ele é total viciado em errar. Pra mim, ele tá super vilão, né? Mas ok. Então, a gente tenta defender, mas, gente, vocês vão ter que concordar com a gente. Tá muito difícil defender esse nosso amigo aqui. É verdade. Por que você fez isso, moço? Você já tinha melhorado, você tinha, né, sido pego, falou que melhorou, parou de ir em festa, você estava reabilitado, parou de party rocking, como você mesmo colocou. Aí agora, a moça, a amiga da sua mulher... Pra mim, se a Maia trair ele, eu vou até bater palma pra ela, porque pelo andar da história, não tá fazendo nada de errado, mas tudo bem. Agora eu tô esperando a Maia trair ele mesmo, na cara de pau. Exato, porque ele citou o chumbo trocado lá em cima, né? Então vamos ver como que foi. Até que em uma formatura, então não, evitem formatura, eu tentei beijar a amiga da Maia. E novamente o relacionamento quase acabou, mas seguimos. Eu queria muito saber, a Maia tava lá? Será que ele tentou beijar na frente da Maia? De todo jeito é ruim, mas às vezes é pior. Depois das coisas se estabilizarem, as festas e baladas sem mim se tornaram mais frequentes, mas realmente nunca soube de nada ter acontecido. Um tempo após isso, a Maia pediu transferência para outra universidade e seguimos em um relacionamento à distância e piorou tudo. Tudo correu bem nos primeiros meses, mas com o tempo a distância deixou de ser somente física e um certo dia eu vi no carro dela um celular de Paulo, salvo para emparelhar, e perguntei sobre. Ela disse que era um amigo, que ela não tinha nada com ele, mas que estava apaixonada por ele. Tá, ok. Ele é só um amigo que não nada a ver, não se preocupa, mas eu sou completamente apaixonada por ele e eu gostaria que ele estivesse aqui agora no carro ao invés de você. Foi isso que ela quis dizer. E aí doeu, eu me senti traído. Foda-se! Mandando foguinho lá, não, né? Mas nos resolvemos e seguimos a relação. Acaba, pelo amor de... Gente, às vezes não precisa seguir a relação, né? Já podia ter terminado no primeiro seguimos a relação, mas tudo bem. Só pro viés de continuar a história aqui, né? Porque não tem o porquê continuar essa relação, gente, pelo amor de Deus. Não é obrigatório, muito bem colocado. Não é obrigatório eu continuar. Não precisa. Não precisa. Um tempo após isso, eu terminei minha faculdade, parabéns, e chegou o baile de formatura, que ele falou pra gente não ir, né? Falou para os jovens aí. E você fez o quê? Com certeza foi nessa formatura, né? Ele e 15 amigas da Maia, pra ele errar bastante. Nesse dia, a Maia passou mais tempo da festa com um cara do que comigo. Pra mim, esse cara era alguém X da nova faculdade dela e tivemos uma nova briga e desentendimento e seguimos a relação novamente. Para! Por quê? Por quê? A Laura já falou 3 vezes e eu já falei. Pra que seguir? Terminar é bom também. Eu acho que é o desafio que vocês precisam, aprender a terminar. Aprender a terminar. Muito bem colocado. Não é possível. O universo, sei lá, seja quem for, o destino tá falando, por favor, aprendam essa lição para que a vida de vocês possa seguir. Bom, com o tempo, a distância emocional foi cada vez maior. Comecei a notar que ela estava sempre grudada com um amigo da sala dela.
terminamos o relacionamento. Amei, porra! Ou não amei? Amei, cara! E, após 2 meses, ela comemorou 6 meses de namoro com esse amigo em um story. Eu não sou a melhor em matemática, mas eu diria que essa conta não está batendo. Começou a namorar um pouco antes, né? Não terminou oficialmente, mas na cabeça dela já estava terminado. Já tinha acabado faz um tempo. Inclusive, já aconteceu com bastante amiga minha isso. Delas irem terminando ao longo do tempo. E aí, ela assumiu esse relacionamento com esse amigo e tal. Eu sei que eu errei muito nessa relação. E eu aprendi o peso de uma traição, estando em ambos os lados. Chumbo trocado dói e muito. Hoje, felizmente, encontrei o amor da minha vida e vou pedi-la em casamento. Possivelmente até o episódio sair, eu já o tenha feito. Que parabéns! bonitinho. Virou um homenzinho, hein? Espero que tenha parado de errar. Por favor, não erre agora com o amor da sua vida, né? Que ele disse aí. Não é a Maia mais, você já passou aí a sua fase de aprendizado, agora é hora de, por favor, respeitar. Mas achei fofo que ele compartilhou com a gente em primeira mão, que ele ia pedir ali em casamento. Achei fofo. E é aquilo que eu falei. É melhor você quebrar a cara e passar por uma traição no primeiro relacionamento, no começo, porque depois você vai estar lapidado e, olha, vai estar se casando e tudo mais. Então agora ele já não é mais moleque, né? Ele já é um homem que vai pedir em casamento. Mas eu achei essa história, pra falar a verdade, eu achei que a Maia sofreu um monte. Então, Concordo contigo. não coloco ela como culpada nessa história, né? Não tem culpado. Eu também não, eu acho que todos são culpados, tá? Mas eu também acho que não, acho que ela aguentou bastante, ainda foi simpática. Mas o importante é que o nosso ouvinte aprendeu a lição, mandou aqui pra gente a história dele, o ponto de vista dele, e em momento algum ele falou que ele estava certo, sabe? Ele sempre falou, eu fiz bosta mesmo, eu fiz essa merda. E é isso, quem nunca, né? Quem nunca errou? E eu achei legal que ele mandou a história e falou que ele realmente errou. Ele não botou assim, só a parte assim, ó, a Maia apareceu num relacionamento enquanto namorávamos. Não, ele botou assim, todas as Os dois lados. sutilezas das coisas que aconteceram, então foi bom isso. Eu gostei mesmo. Eu também achei interessante os dois lados. E quem nunca errou, né? Gostei. Desejo aí felicidades, tá? Em nome do Bizarrismos e do Anomaly. Que vocês sejam muito felizes. E agora pra valer, né? Que bom. Você já pegou todos os erros que podia cometeu lá no outro relacionamento. Agora você só pode ser feliz com a sua noiva. Felicidades pra vocês. E falando em felicidade, ou o oposto dela, Ai, meu Deus. temos mais uma história de chifre aí, e que pelo título que a pessoa colocou, eu acho que não ficou tudo bem, porque ela já começa falando Valéria Vaca. Valéria Vaca, bom. Eu tive que dar uma censurada nos palavrões e nos apelidos carinhosos que ela deu para as pessoas da história, porque eu falei, espera aí, né? Quantas atrocidades essa pessoa pode dizer sem que a gente seja cancelado e não ela? Então eu dei uma censuradinha aí, mas nada que vá prejudicar o andamento da história. História essa que a Laura vai narrar pra gente agora, então. Por favor, posso dar um gole d'água? Claro, a água, né? Isso aí é um whey protein. Uma creatina ela tá tomando. Preciso me hidratar aqui para conseguir ler essa história da Valéria Vaca. Bom, essa história foi enviada por uma mulher e começamos agora. Vou interpretar aqui. Depois de ficar traumatizada com meu primeiro namorado, decidi dar uma chance para um relacionamento com uma mulher. Já dando spoiler, os traumas acontecem mesmo assim. Poxa vida. Eu estava ficando com uma moça, conheci ela num aplicativo de namoro. Demos match e começamos a conversar. Vou chamá-la de Valéria. A Valéria tinha uma ex-namorada e elas ainda tinham algumas pendências que faziam com que elas ainda tivessem que ter contato. Por exemplo, parcelas de um carro que compraram juntas, cartão de crédito que elas dividiam, coisas assim. Eu acho meio estranho dividir cartão de crédito, mas enfim, né? Vamos lá. Por que não cortou esse vínculo? Assim, tchau.
dividir meu cartão. Pelo amor de Deus, né? Nada a ver. Bom, a Valéria me explicou que o término era recente e que por isso elas ainda tinham bastante contato e essas pendências para resolver. A Valéria vendia algumas lingeries de catálogos, mas não trabalhava em nada fixo e não saía muito de casa. Ela me contou que a ex dela trabalhava num hotel até às 11 horas da noite. Quase todo final de semana eu ia para casa da Valéria, eu saía do meu trabalho direto com mala e tudo e viajava por 4 horas até a cidade dela. Cadelinha, né? Viajar por 4 horas. Absurdo! Essa queria ver a Valéria. Eu conheço gente que não viaja 20 minutos para ver alguém. Pois é. Tampouco com mala. Então, assim, essa pessoa tentou. Essa pessoa estava se doando para esse relacionamento. Isso por uns 4 ou 5 meses. Nossa, 3 semanas eu já ia cansar, mas ok. Que eu estava lá, né? Ela bloqueava o celular, tinha senha para entrar no aplicativo de mensagens que só desbloqueava com a digital dela. Essas coisas. Mas eu nunca desconfiei de nada. Afinal, ela passava o final de semana todo comigo. Bom, essa ex-namorada dela só mandava mensagem às vezes e a Valéria me dizia que sempre respondia a ela rispidamente. Cláudia, senta lá. Eu nunca fui atrás ou pedi para ver a conversa delas para verificar isso. Eu confiava no que ela me dizia. Aí, nos dias de semana, quando eu não estava com a vaca da Valéria, ela sumia quase todo dia em torno das 11 da noite. Coincidentemente, bem o horário que a ex dela saía do trabalho. Engraçado, né? Nossa, que coincidência bizarra, né? Pois é, não é? Ia chegando perto desse horário e ela ou sumia do nada ou então dava uma desculpa tipo, vou fazer um bolo ali. E aí só aparecia no dia seguinte. Às 11 horas da noite. Nossa, jantei e dormi. Que desculpa, hein? Vou fazer um bolo. Nunca ouvi essa. Eu vou fazer um bolo às 11 horas da noite, por que não? E assim, recorrentemente, né? Não é que uma vez ela fez ocasionalmente, várias vezes ela fazia um bolo. Bater uma massa aqui. Toda quarta-noite quero mandar um bolo, tá ligado? Delícia, bolinho de fubá. Eu, como estava super apaixonada, não desconfiava de nada e acreditava nas histórias dela. Sim. Alguém consegue me responder o motivo da gente ficar tão cega quando está apaixonada? Eu também queria saber. Eu já fiquei tão cega, mas enfim. Realmente. As red flags todas na nossa frente e a gente não vê de jeito nenhum. Realmente. Sabe quando que a gente vê? A gente vê depois. Quando a gente fica, nossa, eu fui tapada, né? Tava na minha frente, eu não vi. É exatamente isso. Digamos que alguém, uma amiga minha, não eu, uma amiga minha, namorava alguém, e esse alguém, igual eu falei no Chifre Bizarro Zoom, a pessoa tava no celular, ela virava completamente o celular pro lado oposto da onde eu tava. E assim, a pessoa ficava super incomodada de eu estar ali perto, quando ela não podia olhar o celular dela, notificação, o celular sempre virado pra baixo. Que estranho, né? Na época eu nem achava nada de estranho, de errado. Que estranho, era só pra outra coisa, né? Nada a ver, tava lá jogando bet e não queria que você visse. Não queria que eu visse, olha que coisa, né? Mas é uma outra bet aí que ele devia estar jogando com. Mas hoje em dia eu vejo, eu olho pra trás e vejo as red flags, mas é igual a nossa ouvinte falou, eu realmente estava cega na época. A gente vê, nossa, eu tava cega e eu ainda tava cega por um feio, mas tudo bem, né? Recentemente tinha um bofe que eu tava, tipo, super, sabe? Aí eu mostrei foto dele pras minhas amigas aí. Elas falaram, nossa, que cara feio. Eu falei, nossa, para com isso. E agora eu olho as fotos dele e falo, nossa senhora, eu acho que tinham razão. Parece até com um helicóptero pousou em cima da tua cara. Mas eu não sei te responder, ouvinte. Não sei dizer. Bom, continuando aqui a história da Valéria Vaca. Eis que em um final de semana que eu estava na casa dela, da Valéria, a gente fez um empadão para comer. Tudo certo. Até que a Valéria começou a passar muito mal e tinha que ir para o hospital. Só que o carro dela e que a ex tinham estavam com a ex. E ela não tinha outro carro para que eu pudesse levar ela para o hospital. E ficamos procurando uma outra forma de ir. Nisso, eu pronta para irmos para o hospital, a ex dela chegou de carro para buscar ela. E eu falei,
ué, o que a sua ex tá fazendo aqui? E ela disse, ela vai me levar para o hospital. Aí eu falei, mas desde quando ela sabe que você tá passando mal, se vocês não conversam? Pois é, não é? Aí ela inventou que só a ex podia levar ela pro hospital, que ela morava sozinha na cidade, sem os pais, e que precisava dessa carona da ex. Nisso, ela pegou um pedaço do empadão pra levar pra ex dela que tava no carro. Puta que pariu! E eu, idiota, fiquei lá sozinha. Dormi sozinha, super mal durante a noite e as duas lá no hospital. Só para os curiosos, a Valéria supostamente estava com apendicite. Bom, ok, né? Bom, de manhã, quando a Valéria voltou para casa, eu já tinha acordado e feito café para a gente. Eu super apaixonada e pensei em tudo para ela ser recebida bem de volta do hospital. Ela chegou, contou toda uma história triste sobre o quanto ela sentiu dor e teve que tomar soro na veia e tudo mais. Apesar dela não estar com nenhum furinho no braço, eu não desconfiei da história dela e seguimos a vida. Num outro final de semana, eu fui de novo para a cidade dela. Nossa, isso de 4 horas até a cidade dela me pegou, né? Mas ok. Esse é o pior pra você? Pra falar a verdade, sim, né? Mas Não, tudo bem, achei interessante. no outro final de semana, eu fui de novo para a cidade dela. Estávamos sentadas na sala de casa dela, de boa. Eis que o celular dela toca e ela levanta super assustada e diz: ai, é a fulana. A ex dela tá aí. Nisso eu já levantei super irritada pensando: que a vaca número 2 tá querendo? Sendo que a vaca número 1 nem quer mais ela. Bom, a vaca número 1 nesse caso é a Valéria, que não quer a vaca número 2, que é a ex da Valéria. Ok, achei Isso. engraçado. Valéria desceu e ficou no carro um tempão conversando com a ex dela, enquanto eu fiquei esperando dentro da casa dela. Não, cara, que louco. Ela voltou para casa já com uma historinha para boi dormir, dizendo que a ex estava querendo saber sobre o cartão de crédito, umas coisas assim. Manda um WhatsApp. Quer saber pois é. cartão? Manda um e-mail. Manda qualquer. Não tem que vir pessoalmente aqui e eu ficar no carro 3 horas com você. Nada a ver. Eis que eu percebi que ela tava com uma manchinha de batom no lábio. Não, é O que eu achei super estranho, porque ela nunca usava batom e a ex dela sempre usava. Nossa, que coincidência, né? Mais uma, né? Mais uma coincidência bizarra nessa história. É, Eu falei, o pior cego é o que não quer ver. pois Talvez ela é. tenha visto. Nisso, eu passei um lencinho umedecido na boca dela e falei: olha, Valéria, batom. E aí ela falou: nossa, nem vi, que estranho. Você tava de batom hoje? E aí eu falei: óbvio que não. Nem saímos de casa hoje, eu não estou de batom. Sabe quem usa batom? A sua ex. E aí ela simplesmente respondeu: você acha que eu ia beijar a fulana ali na frente de casa com aquele tanto de homem trabalhando na obra que tá tendo aqui na frente? O engraçado é que você acha que eu beijaria com tanto de homem que tá trabalhando, não porque você tá em casa, né? Mas tudo bem. Não é tipo, você acha que eu trairia você? Você acha que eu ia te deixar aqui? Não, você acha que eu ia beijar ela ali na frente daqueles homens? Eu respondi perguntando: ué, o motivo pra você não beijar ela é porque tem um homem olhando na obra e não porque a sua praticamente namorada tá aqui dentro? Ou por você estar praticamente namorando? Nossa, tá escrito praticamente namorando. Então, nesse caso, elas não namoravam. Entendi que não, mas ela pegava 4 horas de viagem para ver a amada dela, olha só. Isso que eu tava assim, nossa, pro namorado, 4 horas de viagem já é demais, mas traficante? Pelo amor de realmente. Deus, isso que é querer ser papai. O erro dela é amar demais. Que barra! Quem nunca passou por Meu isso? erro foi amar demais. Então, começamos uma longa briga depois disso e no mesmo dia eu fui embora para minha cidade, mais 4 horas. Nessa mesma semana, a ex dela me mandou mensagem contando que elas nunca tinham terminado, que elas tinham parado de morar juntas, mas que tinham mantido o relacionamento por todo esse tempo. Ela me mostrou vários prints e provas disso.
No fim, eu estava achando que estava sendo corna, mas na verdade a Valéria estava me usando para chifrar a outra namorada dela. Que absurdo! Gente, realmente a Valéria é uma vaca, porque a ex se fudeu, se ferrou, e ela também se ferrou. O nosso amigo da primeira história, ele conseguiu sacanear a mesma namorada várias vezes. Aí a Valéria falou assim: não, não, não. Vamos ser pior, vou sacanear 2 pessoas várias vezes. Então, enquanto uma tá pegando 4 horas de viagem, a outra tá lá achando que estão num relacionamento ainda juntas, e a Valéria já seguiu em frente. Mas pelo começo da história, elas se conheceram inclusive em um aplicativo, né? Pois é. Então, ó, aplicativo de namoro, demos match e começamos a conversar. Então, a Valéria, não é que ela, tipo, por um acaso, né, um golpe do destino, uma fatalidade eu ter conhecido essa outra menina e me apaixonei, né? Não, ela foi atrás via aplicativo de namoro. Ela já estava na maldade, já estava procurando alguém. Ela tava no teto. A Valéria tá no teto na maldade. Esconde a Maguita. Terrível, terrível. Valéria, você conseguiu ser pior que o nosso amigo ali da primeira história, que já tinha errado bastante. Mas é isso, né, amiga? Eu vou seguir, então, depois desse pesadelo que a nossa ouvinte viveu com a vaca da Valéria, né, como ela bem colocou. E eu vou ler pra você a nossa terceira história, então, que foi enviada em anônimo, que a pessoa colocou o título de Sem Pau. O que esperar de uma história assim? Vamos ver. Ela mandou assim: oi, bizarristas, com sotaque igual da Laura. Bizarristas. Você é carioca, Laura? Sim, sou carioca. Nasci no Rio e agora estou morando em São Paulo. Ai, eu sempre escutava seu sotaque e eu ficava meio assim. Mas será? já tá meio misturado, porque já faz um tempo que eu tô aqui em São Paulo, então fica esse meio mais ou menos. Dá uma fragmentada, assim, né, no nosso sotaque. Pois é. O meu sotaque antes, como eu sou do interior de São Paulo, eu sou uma cowgirl do interior, eu uso bota, fivela e chapéu. E chifres. E chifres. O meu chapéu com um buraco para o meu chifre. E aí, eu tinha um sotaque mais porca, tal, ainda tenho um pouco assim, mas depois eu morei 10 anos em São Paulo e aí ficou aí um sotaque diferente. Mas acho interessante, né? Eu acho que. Oi, meus ouvintes, prazer, Carol. Não sei quantos vocês sabem da minha vida, né? Vocês sabem de um chifre, sabem de uma outra coisa, mas estamos aí. Eu tô pensando em fazer um episódio aí de perguntas e respostas. Eu super apoio. Eu acho que precisa se conectar um pouco mais com o seu público. Às vezes eu fico, eu queria saber um pouco mais da Carol, vamos saber. Eu queria saber de. Para com isso, que eu fico tímida. Os seus ouvintes, eles estão super interessados em saber quem é Carol. Será que ela é bizarra mesmo? Será? Sim, a resposta. Ou ela só conta sim. contos bizarros? É verdade. Não, mas eu tô sempre aqui, ó, colocando um pedacinho das minhas vivências. Mas eu acho que eu vou fazer isso, amiga. Vou fazer um episódio aí de perguntas e respostas. Quem tiver perguntas para que eu possa respondê-las, manda aí pra gente pode ser no formulário anônimo, pode ser no inbox do Instagram, @bizarrismos, ou no meu, né, @carolinosman. E em algum lugar encontraremos aí as perguntas que merecem respostas, né? Mas assim, o que eu posso responder agora é: por que essa história está com o título de Sem Pau? Parece a minha vida amorosa. Mentira, André, tira isso. Não! A minha também, tá bem sem pau. Tá bem sem pau, né? É difícil, não é que é tipo, sem pau porque eu estou com outro. Não, zero, ninguém nada. Vamos saber lá no questionário e respostas que eu farei depois, mas agora eu falarei sobre o sem pau. Toda essa volta foi pra falar do sotaque da Laura Bizarrista. A pessoa contou assim, que a pessoa que não é a Laura, tá? Talvez seja, nunca se sabe. Por que pode ser a Laura? Porque a pessoa falou aqui, ó: eu já vim contar histórias de micos e agora estou ouvindo os chifres bizarros. A Laura estava aqui no mico. Essa história é sua, amiga? Fala a verdade. Tá bom. Vamos ver, brincadeira. Vamos ver. Qualquer coisa você me avisa, aí você finge que não é sua, tá? Ixi. Nada a ver. Bom, mas o que acontece? A pessoa mandou: oi, bizarristas, já vim contar uma história de mico e ouvindo o episódio de chifres bizarros, claro que eu preciso compartilhar com vocês 35 milhões de ouvintes mais uma historinha. Gostei das referências. Eu também! O ano era 2011. Eu namorava com um rapaz, o Sem Pau, como é conhecido por mim e pela minha namorada.
Eu e o Sem Pau namorávamos há 4 anos na época. Morávamos na cidade vizinha da minha linda irmã. Contém ironia. E do restante da minha família. Podemos chamar essa minha irmã de Bonita. Quando meu pai faleceu, viemos morar com a minha mãe para cuidar da Mames pós-perda. Não vou entrar muito em detalhes, pois não é o assunto aqui. Chegamos em maio de 2011, sempre tinha um contato com a família, todos os aniversários, ceia de Natal, etc. Naquele ano, na ceia de Natal, toda a família se reuniu na casa onde eu morava com a minha mãe. Estávamos sentados para comer e, como tinha uma toalha na mesa, eu senti a toalha mexendo na minha coxa. E, já desconfiando das trocas de olhares entre o Sem Pau e a Bonita, meu namorado e a irmã, eu fui olhar embaixo da mesa na caruda e sim, o Sem Pau e a Bonita estavam roçando as pernas por baixo da mesa servida da ceia de Natal. Ih, rapaz. Que feio, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí você viu que foi piorando, né? A primeira história a gente já tava tipo, oh, não, que feio que você fez. Aí a segunda, 2 enganados. A terceira foi pra família, na ceia de... Não, botou trair com a irmã também tem que ser muito, sei lá. Não, eu muito ia ficar baixo. muito bravo com a minha irmã também. Nada a ver. Sim, exato. Igual tem história que, minha melhor amiga e tal. Vai sair agora o episódio Proibidão 3, né, que são sexos bizarros. Não sei se já saiu, enquanto vocês escutam este episódio, acho que já. E tem uma história que a menina era amante, ficava com o marido da melhor amiga dela. Aí agora essa aqui pegava o marido da irmã. Isso, gente, pelo amor de Deus. O Sem Pau e a Bonita estavam roçando as pernas por baixo da mesa servida da ceia de Natal. Saí da mesa imediatamente e o Sem Pau veio atrás perguntando o que aconteceu. Qual é o problema? Tava só fazendo um carinho na sua irmã. Resumindo, eu fiquei com ele por mais um tempo, mas eu não esqueci aquilo. Burra, sim, mas ainda tenho um desfecho. Num outro dia, combinei com a Bonita e com o Sem Pau pra gente ir até o cemitério para organizar e limpar o túmulo do meu pai. Mas, na verdade, foi uma estratégia para conseguir confrontá-los na minha frente. Quando os dois chegaram, ficaram assustados com a situação. E foi então que eu perguntei o que aconteceu entre os dois. Então ela foi, chamou a reunião lá, vamos no cemitério. Ela marcou pelo que eu entendi, ela marcou com os dois e não avisou que ia estar todo mundo junto, né? Então, irmã Bonita, vamos lá no cemitério. Sem Pau, vamos lá no cemitério. E quando chegou, tava os 3. Quando os dois chegaram, ficaram assustados com a situação. E foi então que eu perguntei o que tinha acontecido entre os dois. A Bonita disse que ele, né, o Sem Pau, foi procurar ela em casa para ficar, dar beijinhos. E que ela só, entre aspas, deu um beijo e nada mais. É o seu cunhado, o namorado da sua irmã, menina, tinha que dar um beijinho nenhum. Ele continuou negando a situação e acabou que ela ficou brava que ele não assumia o que tinha acontecido. Ou seja, nem entre eles existia cumplicidade. Enfim, foi ali mesmo o término. Eu me perdi um pouco nessa história. Eles foram ficar no cemitério? Eu não entendi. Eles chegaram aí pro cemitério? Eles foram. A nossa ouvinte, ela tinha perdido o pai. E ela falou assim, cara, eu preciso confrontar essas duas pessoas, porque eu vi eles na ceia de Natal. E aí ela marcou com a irmã dela e marcou com o namorado. Vamos no cemitério tal dia limpar a lápide do meu pai? E aí eles falaram, tá. Só que eles não sabiam que os dois iam, entendeu? O Sem Pau não sabia que a Bonita ia e a Bonita não sabia que o Sem Pau ia, pelo que eu entendi foi isso. E aí, quando eles chegaram no cemitério pra limpar a lápide, todos juntos, eles viram que tava todo mundo lá e ficaram, por que você chamou eu e ela ao mesmo tempo? E aí ela falou, eu quero saber o que vocês fizeram, o que tá rolando entre vocês. Então, ela fez uma emboscada, ela usou de pretexto isso de, vamos lá limpar a lápide do meu pai. Mas, na verdade, ela chamou pra isso, pra poder confrontar os dois ao mesmo tempo, entendeu? E aí falou que só deu um beijinho. Aí a irmã virou e falou, não, eu nem fiz nada, o Sem Pau foi lá em casa e pediu pra gente se beijar e eu beijei. E aí, só que nisso, o Sem Pau virou e falou, não, nunca fiz nada disso, não, imagina. Tipo, por que a irmã ia admitir uma coisa e ele, né, e ser uma mentira? E aí ela terminou. Espero que tenha terminado com os dois ali nessa ocasião, né? Tamanha sacanagem com você. E o Sem Pau também, já nem quero conversa com esse mano. O que ele tá fazendo completamente fora
não deveria, fora sem respeito. Pelo menos no começo da história, ela falou que quem chama o cara de senpal é ela e a atual namorada. Então significa que a pessoa que mandou a história tá bem, está namorando e tudo mais, Sim, né? conseguiu seguir a vida, está muito feliz aí. Espero um beijo pra ela e pra. Calma aí, com todo respeito. Um beijo pra vocês. Não quero problema. Um beijo pra vocês e espero que estejam muito felizes e que, de alguma forma, este novo amor tenha curado aí esse chifre bizarro. Mas, porra, com a irmã, sacanagem. Achei sacanagem. Bom, a gente tem a nossa história agora que é exclusiva, que a Laura vai ler pra gente. Então, se você é nosso membro do Clube dos Bizarristas, você já vai estar com essa história chamada O Último a Saber, lá nas plataformas, né? No Patreon ou no Apoia-se, depende da plataforma que você usa pra apoiar o Bizarrismos, e já vai estar disponível quando esse episódio sair. Só que você, que não é do Clube dos Bizarristas, não saia, calma, não saia desse episódio, porque logo após a leitura dessa história exclusiva aqui, vocês já vão escutar, então, uma história contada pela própria pessoa que levou um chifre. Uma pessoa mandou a história por áudio pra gente tocar aqui. Então, é uma coisa que não acontece sempre aqui no Bizarríssimos, mas eu adoro ouvir as vozes de vocês. Parem com isso. E mandem aí, a gente gosta de tocar aqui, tá com devidas autorizações. Mandem aí comentários de acolhimento, amor e carinho para essa nossa ouvinte. A história de chifre bizarro que ela sofreu, talvez. Arrisco a dizer que foi a melhor história desse episódio. Essa que a gente vai ouvir agora no áudio. Então, já volto aí pra falar com vocês, pra gente escutar isso e se despedir, porque agora, Laura Medeiros, do Anomalien, tá? Não é pouca coisa, não. Ela vai ler aqui a história O Último a Saber, que é a nossa história exclusiva pra vocês, ouvintes, membros do Clube dos Bizarristas. Oi, pessoal do Bizarrismos, bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bem com todo mundo? Oi, Carol. Oi, nosso editor lindo, André. Tudo bem com vocês? Gente, relutei, hein, pra expor essa história a público, porque realmente, pra mim, é meio humilhante. Mas, né, como o Clube do Bizarrismo é necessariamente pra isso, né, pra gente se sentir humilhado e saber que todo mundo é bem acolhido, então vou contar a minha história. O meu nome é Paola e eu tenho duas histórias de chifres bizarros. Para mim, na época, foi triste, né? E me deu muito ódio, me deixou com muita raiva. Mas hoje virou o quê? História de podcast, né? Graças a Deus, esse tipo de coisa a gente supera, né? Então, a minha primeira história é a seguinte. Eu tinha... Isso foi há muitos anos atrás. Eu tinha, eu acho que 17, 18 anos. E eu tinha um namoradinho, que era 6 anos mais velho que eu. E eu tinha uma melhor amiga, que a gente estudava junto... E a gente não se largava, e eu ia pra igreja na época, e o meu namoradinho era da igreja e tocava no grupo de louvor. E eu levei essa minha amiga pra ir pra igreja junto. Ela era de outra religião, mas ela ia às vezes visitar. E como eu sou bem, como que eu posso dizer, idiota mesmo, eu fiz os dois virarem amigos. A partir daí já começa um trauma, né, que me persegue até hoje, de não conseguir manter a amizade entre o meu namorado, enfim, o marido, e uma amiga minha, né? A partir desse momento que eu já traumatizei e já tenho um pé atrás aí sempre, infelizmente. Então, só para ir contextualizando. Eu sempre levava, né, essa minha amiga na igreja, aí passou um tempo, né, a gente continuou namorando, e minha amiga, né, ela sabia onde meu namorado morava e tudo. Teve 2 momentos que agora são só flashes, assim, na minha memória, sabe? Teve 2 momentos que eu me lembro de estar na rua da casa do meu ex, né, do meu namoradinho na época, e ver ela ali por perto, essa minha amiga. Meio que mais pro lado, assim, da calçada do portão da casa, sabe? Mas não vi ela entrando e saindo da casa dele, sabe? Mas eu chamei ela nessas 2 vezes, falei,
oi, fulana, tudo bem? O que você tá fazendo por aqui? Né, vamos descer conversando. Daí ela, não sei o que, tava passando, não sei o que e tal. E nunca, olha só que interessante, eu nunca desconfiei, né, que a minha melhor amiga e o meu namorado, né, na época, poderiam ter algum envolvimento, né? Doce ilusão. Então, fora esses momentos, né, que eu vi ela ali andandinha ali por perto da casa dele e não dei muita bola. Teve um outro dia que, como eu falei, a gente era da igreja, né? A minha família, a família dele. Teve um belo dia, se eu não me engano, um domingão, que eu estava voltando da igreja, eu, minha mãe, minha irmã, a mãe dele e a irmã dele. E ele não tinha ido nessa noite. Aí que entra a parte do chifre. Na verdade, eu não descobri, né? Eu vi a cena assim, como se fosse um teatro. Todo mundo ali que estava comigo descobriu na hora, né? A gente foi apresentada aquela coisa, né? Foi assim, a gente tava voltando da igreja, a mãe desse meu namorado, ela não gostava muito de mim, sabe? Justamente por a gente namorar. Então, para ela deve ter sido um espetáculo muito legal. A gente tava voltando da igreja e a gente parou na casa deles, né? Da mãe dele, do meu namorado, que era antes da minha casa, e a gente deu um tchauzinho. A gente viu que a cortina tava aberta, a janela fechada, era aqueles vidros batidinho, bem antigo, que a gente não conseguia ver com nitidez o que tinha, mas a gente conseguia ver que tinham coisas ali atrás do vidro, sabe? Mas não quem ou o que era. Então a gente chegou ali, a gente parou ali na frente para dar um tchauzinho, né? Eu, minha mãe, minha irmã, a mãe dele, a irmã dele, e ela abriu o portão. A hora que ela abriu o portão, a gente viu pela janela 2 corpos. Debaixo da janela tem um sofazinho, né? Era a sala ali, então debaixo da janela tinha um sofá. E a hora que foi aberto o portão, que eles ouviram um barulho, né? Que o portão fez barulho, a gente viu 2 corpos nus, um corpo mais moreno, né? Que era o do meu ex, e um outro corpo de uma moça, com um cabelo de uma cor ali específica, né? E algumas características específicas também. Então a gente viu esses 2 corpos se levantando completamente nuzinhos, depois de um ato de sexo, e ela saiu correndo e foi lá para trás da casa. Ele, desesperado, assim, eu acho, porque na verdade eu acho que ele achou que era só a mãe dele, sabe, que tava chegando. Ele não imaginava que eu tivesse junto. Deu pra ver, assim, que ele só se enrolou num pano ali, sabe? Enrolou um pano na cintura e foi abrir a porta. A hora que ele me viu, que eu, minha mãe e minha irmã ainda estávamos paradas ali no portão, né? A hora que ele me viu, ele fez uma cara, assim, tão de surpresa e fez, assim, um sinal com a mão de que depois a gente conversava. E eu, novinha que era, fiquei ali muito triste e duvidando do que eu tava vendo. E a minha mãe, viu, filha, você viu aquilo, né? Fazendo um fogo, né? Que por vários motivos, a minha família também não gostava muito dele, enfim. E nesse momento, eu descobri que o meu namorado, né, estava me traindo. O que eu não imaginava era com quem, né, que seria. E vocês já sabem, né, com certeza, só tem 3 personagens nessa história. Então vocês já sabem o que aconteceu, né? A gente viu os corpos nus ali correndinho, ele se enrolando num pano e indo abrir a porta, e a cara de surpresa absoluta dele quando ele olha e junto com a mãe dele estou eu, né? Eu, minha mãe, minha irmã, todo mundo. Aí ele faz o sinal lá com a mão, que a gente se fala depois, alguma coisa do tipo. No caminho para casa, minha mãe fica louca comigo, né? Me xingando como se a culpa fosse minha, além de corna ainda, a mãe briga comigo, mas enfim. E no dia seguinte, ele me manda mensagem. Naquela época, gente, só para vocês ficarem bem cientes, não existia esses aplicativos de mensagem instantânea, que a gente acaba de mandar e a mensagem já chegou na hora, sabe? Vídeo, áudio e tudo mais. Na época era somente SMS. Então ele deixou para me mandar um SMS horas depois, né? Depois que de certo ele tinha contado para a mãe dele o que tinha acontecido e tal. E enfim. Aí no outro dia, já era à noite, né? Bem tarde esse momento. Aí no outro dia ele me mandou mensagem, né? De texto, me chamou para conversar. Eu fui conversar com ele, né, boba, iludida, e ele me falou que ele tinha ficado, que eu apresentei, né, uma amiga, essa pessoa para ele,
e eles ficaram afim um do outro. Olha só, né? Que culpa que foi minha essa, meu Deus. Então eles ficaram afim, né? Como eu tinha apresentado, ela estava sem fazer nada, ele também, eu estava na igreja. Por que não, né? Viver essa aventura. E daí, gente, a pior parte que eu acho, assim, de toda essa história, pra mim, assim, a parte mais humilhante pra mim, é que quando ele me contou, né, que ele tinha ficado com essa menina, mas tinha sido só sexo. Olha só, né? Só sexo. Sexo é traição? Que caramba! Então, quando ele me contou isso, a pior parte, na minha cabeça, foi como era meu primeiro namorado, então eu tinha muito apego, né, emocional por ele. Então, na minha cabeça, ele podia fazer tudo o que ele quisesse, desde que ele não terminasse comigo, sabe? Desde que ele não largasse de mim, e desde que eu ainda tivesse ele ali comigo, sabe? Quando ele me falou isso, o pior cenário ali pra mim aconteceu na minha cabeça, sabe? Que era eu saber que a partir daquele momento ele poderia terminar comigo, né? E eu, como era primeiro namorado, né? Primeiro homem da minha vida. Então, a partir desse momento, eu me vi assim desesperada, sabe? Com a ideia dele terminar comigo pra ficar ali com a minha amiga. A gente estava com uns 3 anos de namoro já. E até que demorou para eles ficarem. O tanto que eu colocava nós 3 juntos, sabe? Nós ficávamos muito tempo juntos. Então, 3 anos eu já era amiga dela, até que eles demoraram, sabe, para ficar. E na verdade eu nem sei se essa foi a primeira vez que eles ficaram, porque já estavam tão íntimos ali, né, transando, então agora eu fiquei na dúvida aqui, se essa foi a primeira vez ou não. Agora, gente, vocês mesmos me deixaram com essa dúvida aí. Mas então, a pior parte e mais humilhante pra mim nessa história toda foi o que aconteceu, né, agora. Ele veio me contar, né, que eles tinham ficado e tudo, e eu naquele cenário na minha cabeça desesperada, achando que eu ia perder o traste do meu namorado e Deus o livre, né? Eu com certeza eu nunca arranjaria outra pessoa melhor, né? Então, no meu desespero, a minha frase foi: você pode ficar com ela o tempo que você quiser, só não termine comigo. Vocês podem colocar um eco aí nesse comigo, sabe? Tipo, comigo, 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 comigo. E nesse surto absoluto, ele me obedeceu, né? Como um namorado muito queridinho que ele sempre foi. Nunca me obedeceu em nada, nunca aceitou sugestão nenhuma minha, mas nesse momento ele falou: olha só que ideia boa, não é mesmo? Eu vou fazer isso mesmo. Vou ficar com você e vou ficar com a tua amiga também, né? Maravilha. E foi o que aconteceu. Uns belos de uns 8 meses, eles ficaram juntos. Complicadíssimo, né? Eu tô falando, mas aqui eu tô com ódio da minha eu do passado. Mas, como eu era menina, né, e achava que, nossa, é o amor da minha vida, então, Deus o livre, ele me ia largar, né? Então, foi o que ele fez. Durante esses bons tempos aí, bons meses, eles ficaram juntos e ele não parou de namorar comigo, né? Óbvio. Passava lá em casa pra me dar um tchauzinho, um cheiro, e para me avisar que ele ia na casa dela. Então, nesse momento, ele começou a se dividir, né? Ele ia na casa dela uma noite, na minha casa uma noite, sabe? Sempre que ele passava lá, que ele ia lá na casa dela, ele passava e me avisava, né? Então, olha, realmente um querido, sabe? Responsabilidade afetiva ali, muito super tendo. Sabe? Foi isso, teve um momento assim bem triste que eu me lembro bastante, que foi aniversário de 15 anos da minha irmã, e essa história é bem específica, se alguém conhecer, provavelmente vai reconhecer. Aniversário de 15 anos da minha irmã, ele ajudou a gente a tirar as fotos para colocar no salão de festas e tudo, sabe? Ajudou a gente a organizar o aniversário, ele meio por cima, e no dia da festa, que era um sábado, ele não falou comigo o dia inteiro, né? A manhã inteira, o dia inteiro, não falou comigo, simplesmente sumiu. Aí à noite, quando eu já tava no salão, já preocupada, mandando mensagem, um monte pra ele, tudo. À noite, do nada, ele chega lá em casa com uma cara de cu e fala que era aniversário também do irmão, né? Dessa minha amiga. E ele tava lá, com eles.
e que nesse momento que ele estava ali comigo, que eu tinha 2 opções. Ou eu saía da festa da minha irmã, que nem tinha começado ainda, ou eu saía da festa da minha irmã e ia sair com ele, fazer sei lá o quê, sabe Deus aonde, ou se eu fosse ficar ali no aniversário da minha irmã, ele ia voltar lá na casa dela, porque estava tendo o aniversário do irmão dela. Então, eram essas opções que eu tinha. Ou sair com ele, abandonar a minha irmã, né, a festa da minha irmã, que a gente sempre foi muito unida, graças a Deus, ou eu ficava na festa da minha irmã, ele que deveria ficar com a gente já não ia ficar mais, e ele ia voltar lá para casa para a festinha do irmão dessa minha ex-amiga. Aí, infelizmente, né, foi isso que ele fez, né, foi isso que eu escolhi também que ele fizesse, porque jamais que eu ia abandonar a minha irmã. E esse namoro nosso ainda durou alguns bons anos, sabe? Essa vagabunda dessa menina, claro que a gente já não se falou mais, né? A gente morava ali perto, mas a gente já não parou, a gente já parou de conversar, né? Nessa época. Aí passou uns anos, depois de uns anos a gente chegou a brigar, a gente se pegou, sabe? A gente brigou de se estapear mesmo no meio da rua. Humilhante, mais uma coisa humilhante que vocês me fizeram lembrar. Hoje em dia ela já tá casada, né? Mas, por incrível que pareça, há uns anos atrás ela me adicionou nas redes sociais. Falei, ué, por que você tá aqui? Aí ela falou, ai, você nunca me fez nada. Mas claro que não. Quem deu pro meu namorado foi ela, né? Não fui eu. Mas, enfim, esse namoro durou mais uns bons anos aí, como eu disse. E finalmente, como tudo nessa vida tem um começo, meio e fim, passou um tempo que a gente terminou e nunca mais voltou. Então, Carol, espero que vocês tenham gostado de ter conhecido aí mais um pouquinho da minha vida. E assim que tiver mais histórias legais e tristes e que deixem a gente com muita raiva, eu prometo que eu mando aqui pra vocês, tá bom? Um beijão pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! E agora chegou a hora da gente se despedir. Você acredita nisso? Oh, que tristeza. Nada que é bom dura pra sempre. É aquilo, o importante não é o final, são os amigos que a gente faz no meio do caminho. São os chifres que a gente coleciona. Mas é o que sempre dizem. Um homem ou uma mulher sem chifres é um animal indefeso, tá? Então, as coisas vão construindo aí. A nossa realidade, que nem sempre é a que nós tanto gostaríamos. Mas enfim, pessoal, vocês que escutaram até aqui, muito obrigada. Um prazer estar com vocês novamente. Se você tem história de chifres, abasteça o Bizarrismos aqui com a sua história, o que te ocorreu aí, que a gente vai seguir com esse tema aí para outros episódios também. E se você tiver história de outros temas, fique à vontade para mandar pra gente também. É tudo no mesmo formulário, nesse link que está anônimo aqui na descrição. Quer entrar pro clube, participar do Clube dos Bizarristas, está aqui também na descrição do episódio. E caso você tenha enviado sua história para Assombrações Bizarras, pode ser que a sua história tenha sido contada lá no Bizarrismos do Além, no feed do Relatos do Além. Então a gente tá ali com episódios quinzenais lá. Então se não tem episódio de uma semana aqui no Bizarrismos, dá uma olhadinha lá, que pode ser que a gente tenha lançado um Bizarrismos do Além no feed do Relatos do Além. E é isso. Laura, muito obrigada de novo por voltar. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Bizarrismos. E vamos ver, né? Um próximo tema pra você vir que ele não seja assim tão trágico quanto os chifres bizarros dessas sacanagens que acontecem. Eu sempre vou querer voltar. Muito obrigada pelo convite, Carol. Adoro estar aqui no Bizarrismos. E eu vou fazer também um pouco do Xabá, que a Carol, ela chegou falando do meu podcast Anomalien, mas só para dar uma pincelada para vocês, atualmente eu sou estudante de psicologia e eu faço mestrado em psicologia da educação, então nos meus episódios eu acabo trazendo esses papos mais de psicologia e filosóficos e atravessado com as coisas que a gente sente, entendeu? Mas assim, nesse caso eu não trago histórias, eu trago mais flexões e autoanálises e é isso, gente. E é tudo muito bizarro esse mundo que a gente vive. Agora, agradecendo novamente a Carol, gosto muito do convite e sempre quando você quiser, estou aqui de volta no Bizarrismos. E eu também agradeço o André, porque hoje ele vai ter que trabalhar editando aqui esse episódio,
porque Vocês me ajudam? eu sinto que vai precisar, né? Bizarrices, né? Eu Bizarrices. sinto também. Bizarrices ocorreram porque tinha alguém querendo nos calar, mas não importa, nós conseguimos fazer esse episódio. E o André, ele opera certos milagres aí, que eu vou te falar, que o cara é fenomenal. E é isso. Eu vou pedir, então, pra você fazer a nossa despedida aqui do Bizarrismos, que basicamente é falar um beijinho e tchau, tchau. E aí, a gente acaba o episódio. Pode ser assim? Pode ser, claro. Então tá contigo. Um beijinho e tchau, tchau.